Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Numa cidade onde as noites eram tranquilas e os dias eram preenchidos por rotinas familiares, um homem chamado Rafael começou a viver uma experiência inexplicável, o mistério do desaparecimento noturno. Rafael começou a acordar em locais distantes de sua casa, sem nenhuma lembrança de como chegará lá. Esses episódios estranhos aconteciam apenas durante a noite, e Rafael começou a temer o momento de dormir, sem saber para onde sua mente o levaria enquanto seu corpo descansava. Intrigado e apavorado, Rafael decidiu instalar câmeras de segurança em sua casa para registrar seus movimentos durante a noite. Ao analisar as gravações, descobriu algo perturbador: sua própria figura, sonâmbula e aparentemente inconsciente, deixava a casa nas primeiras horas da madrugada. Ao compartilhar suas descobertas com amigos e familiares, descobriu que esse fenômeno estava acontecendo há semanas, e muitos o viram caminhando pelas ruas tranquilas enquanto todos dormiam. O mistério do desaparecimento noturno tornou-se um enigma não apenas para Rafael, mas para toda a comunidade. Desesperado por respostas, Rafael procurou a ajuda de especialistas em sono e fenômenos inexplicáveis. Em uma sessão de hipnose, descobriu que, durante seus episódios de sonambulismo, sua mente parecia ser guiada por uma presença misteriosa. As viagens noturnas de Rafael começaram a revelar uma história surpreendente. Décadas antes, um antigo morador da cidade, cuja vida fora tragicamente interrompida, buscava ajuda para resolver um assunto pendente. Rafael, aparentemente, tornou-se o meio para essa busca espiritual. Determinado a ajudar o espírito a encontrar paz, Rafael iniciou uma jornada de compreensão e reconciliação. À medida que as noites avançavam, ele se tornou uma espécie de intermediário entre o mundo dos vivos e o além, ajudando o espírito a resolver questões não resolvidas. O mistério do desaparecimento noturno tornou-se uma saga de descoberta pessoal e transcendência, unindo o visível e o invisível, o presente e o passado. Rafael, inicialmente assombrado por suas próprias viagens noturnas, encontrou um propósito maior em sua conexão com o mundo espiritual, tornando-se um elo entre dois reinos separados pelo véu da realidade. Em uma cidade tranquila, onde a monotonia era quebrada apenas pela agitação cotidiana, a família Lima começou a viver uma experiência paranormal intrigante, varrizada nas gravações. Tudo começou quando a família decidiu registrar suas memórias em fitas cassete. Gravavam momentos felizes, desde festas de aniversário até reuniões familiares. No entanto, ao ouvirem as gravações, perceberam algo estranho. Em momentos aleatórios, uma risada infantil, alegre e contagiante, ecoava no fundo, mesmo quando não havia crianças presentes. Intrigados, os Lima continuaram a gravar, esperando capturar mais desses momentos misteriosos. A risada parecia ser de uma criança, mas não havia crianças na família naquela época. À medida que as fitas acumulavam risadas inexplicáveis, começaram a questionar se uma presença paranormal estava conectada às gravações. A família decidiu aprofundar a investigação, consultando especialistas em fenômenos paranormais. Durante uma sessão de comunicação, descobriram que a risada vinha de um espírito infantil, aparentemente encantado pelas alegrias da família Lima. Esse espírito, uma vez solitário, encontrara conforto nas risadas e momentos felizes registrados nas fitas. Em vez de temer a risada nas gravações, os Lima começaram a acolhê-la como parte da família. Passaram a incluir uma cadeira vazia nas reuniões, simbolizando a presença do espírito infantil. Em ocasiões especiais, até deixavam um espaço extra na mesa,
como se estivessem compartilhando a alegria da família com seu visitante invisível. Com o tempo, a risada nas gravações tornou-se um lembrete constante da importância da alegria e da celebração na vida. A família Lima descobriu que, por meio dessa conexão paranormal, podiam compartilhar sua felicidade não apenas com os entes queridos presentes, mas também com aqueles que não estavam mais entre eles. Essa história peculiar transformou a casa dos Lima em um lugar especial, onde as risadas de diferentes gerações se entrelaçavam, criando uma sinfonia de felicidade que transcendia os limites do visível e do invisível. A risada nas gravações tornou-se uma manifestação alegre e atemporal, reforçando a crença de que a alegria pode transcender as barreiras da vida e da morte. Em uma noite nublada, um grupo de amigos embarcou em uma viagem que logo se tornaria uma jornada inesquecível. Eles decidiram explorar um cemitério abandonado, cuja localização foi misteriosamente indicada pelo GPS de um dos veículos. A aventura começou quando eles seguiram as instruções do GPS, levando-os por estradas estreitas e mal iluminadas, afastando-se cada vez mais da civilização. A atmosfera tornou-se tensa, mas a curiosidade e a emoção da aventura os impulsionaram adiante. Ao chegarem ao destino indicado pelo GPS, depararam-se com um cemitério antigo, coberto por uma névoa densa e permeado por um silêncio sobrenatural. As lápides desgastadas e as árvores retorcidas davam ao local uma aura de abandono e mistério. Enquanto exploravam, perceberam que as lápides continham datas muito antigas, algumas delas remontando a séculos passados. Intrigados, começaram a fotografar e registrar suas descobertas. Foi então que notaram algo extraordinário. Em algumas fotos, figuras etéreas pareciam pairar entre as lápides, quase imperceptíveis aos olhos, mas claramente capturadas pelas lentes das câmeras. A cada clique, as figuras pareciam ganhar vida, como se a energia do cemitério tivesse sido despertada pela presença dos visitantes. Em certo momento, ouviram sussurros distantes e notaram sombras se movendo entre os túmulos. Assustados, mas fascinados, os amigos decidiram permanecer até tarde na esperança de entender melhor o que acontecia. Fizeram uma espécie de vigília, respeitando o sagrado descanso dos que ali repousavam. À medida que a noite avançava, a névoa tornou-se mais densa e as figuras etéreas pareciam dançar entre as lápides. Os sussurros transformaram-se em uma melodia suave, como se as almas antigas estivessem contando histórias de suas vidas passadas. Ao amanhecer, o grupo deixou o cemitério com um misto de assombro e reverência. A experiência do cemitério indicado pelo GPS deixou uma marca profunda em cada um deles, reforçando a ideia de que lugares antigos podem conter memórias vivas e histórias a serem compartilhadas, se tivermos a coragem de explorar o desconhecido. Em uma cidade industrial esquecida pelo tempo, onde antigas fábricas abandonadas ecoavam os suspiros de uma era passada, um grupo de exploradores urbanos decidiu desbravar a misteriosa sombra da velha fábrica. A fábrica, outrora um local próspero que empregava centenas de trabalhadores, havia sido deixada para trás pelo progresso e agora permanecia envolta em mistério e decadência. Os exploradores, equipados com lanternas e câmeras, entraram nas entranhas silenciosas da construção industrial. À medida que adentravam corredores sombrios e salas abandonadas, começaram a perceber sombras sinistras que dançavam nas paredes, aparentemente sem uma fonte de luz visível. A atmosfera tornou-se pesada, carregada com a presença de algo inexplicável. Em uma das salas mais antigas, os exploradores descobriram uma máquina enferrujada, uma relíquia do passado industrial da cidade. Ao fotografarem a máquina, notaram uma sombra peculiar projetada na parede, assumindo a forma de uma figura humana. À medida que a noite avançava, a sombra começou a se mover independentemente, como se tivesse vida própria. Intrigados e um pouco apreensivos, os exploradores tentaram interagir com a sombra, fazendo perguntas e tentando entender a natureza de sua presença. Para a surpresa deles, a sombra começou a se manifestar de maneiras surpreendentes. Movia-se em resposta às perguntas, projetando-se sobre superfícies como se estivesse contando uma história através de formas obscuras. Em certos momentos, parecia sussurrar palavras antigas, evocando lembranças de uma era passada.
Os exploradores, inicialmente temerosos, começaram a sentir uma conexão única com a sombra. Ela não era apenas uma presença assustadora, mas uma entidade que carregava consigo as memórias da fábrica e de seus trabalhadores. Descobriram que a sombra era, de alguma forma, uma guardiã das histórias esquecidas. Ao saírem da velha fábrica, os exploradores levaram consigo uma compreensão mais profunda da história industrial da cidade. A sombra da velha fábrica tornou-se uma metáfora da memória coletiva, uma testemunha silenciosa de tempos passados. Essa experiência inusitada transformou os exploradores em contadores de histórias, encarregados de compartilhar a narrativa da fábrica esquecida e da sombra que persistia, mesmo quando as máquinas pararam e as luzes